Boa noite. Então vamos hoje para a primeira aula, nossa primeira aula de teoria do consumidor. Iniciando aqui, né, digamos assim, o nosso segundo bloco. E a teoria do consumidor, assim, a gente vai dividir ela em algumas aulas, se não me engano, 6 aulas. E na primeira parte nós vamos dividir ela em preferências, restrição e escolha, né? Aí depois a gente vai fazer uma análise gráfica e depois vai se aprofundar um pouquinho mais da teoria do consumidor. Essa é a ideia. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a primeira parte, então, referente à teoria do consumidor, é a preferência. Então a gente vai modelar, digamos assim, existe uma concepção teórica de como os indivíduos ordenam, digamos assim, as suas preferências. E essa concepção teórica leva em consideração também alguns símbolos. Assim, a gente não vai explorar necessariamente esse tópico de símbolos, é um pouquinho mais abrangente do que isso, mas é interessante porque ao longo da aula dessa aula a gente vai estar utilizando esses símbolos, né? Não são necessariamente símbolo de maior e igual, já vou adiantando, né? Outros símbolos que denotam as preferências. Então, o símbolo da indiferença, assim, quando a gente estiver falando dos bens, a gente vai estar necessariamente falando sobre se gosta mais ou menos um bem em relação a outro dos indivíduos, que eles vão escolher os bens. Todo mundo faz isso no dia a dia, né? A escolha entre os bens, você consegue definir aqueles bens que você gosta mais e que você não gosta tanto assim. E também aqueles bens em que você fica na dúvida, assim, entre um e outro, né? Isso acontece e aí a gente chama isso de indiferença. E o símbolo que representa essa indiferença entre os bens, digamos assim, é esse símbolo aqui, né? Até eu vou aumentar ele um pouquinho mais, que está aparecendo aí para vocês. Quando a gente está querendo falar que os bens são diferentes entre si, normalmente se usa esse símbolo. Pode ser sim usado outro símbolo que a gente vai ver que também denota certa confusão até. Vocês vão ver alguns livros assim quando falam em diferença. Bom, o símbolo que representa a preferência fraca, ou seja, que o indivíduo ele gosta de um bem, gosta dos dois bens, mas apresenta uma certa preferência maior de um bem em relação ao outro, é utilizado esse símbolo que está aparecendo para vocês aí. Ok, como eu falei, ele não é necessariamente o maior é igual, é semelhante. Se você quiser pensar dessa maneira, tudo bem, mas lembrando que não é necessariamente o mesmo símbolo, né? E o símbolo que representa, digamos, preferência forte, que é o caso em que você não há dúvida, você necessariamente gosta mais de um bem do que de outro, é usado por esse sinal aqui, que não é necessariamente um sinal que representa maior ou igual, maior no caso aqui, estritamente, mas sim preferência estrita, né, de um bem em relação ao outro. Quando está apontada essa abertura para um bem, é que ele prefere mais esse bem do que o outro. Ok? Então aqui são os símbolos que representam as preferências. Ou você diferencia entre os bens, ou você gosta um pouco mais de um bem do que o outro, ou você gosta com certeza estrita mais de um bem do que o outro. Por exemplo, você gosta de churrasco em relação a fígado. Você não tem dúvida que gosta, algumas pessoas podem até gostar mais de fígado, claro. Mas, por exemplo, eu gosto mais de churrasco do que fígado. Não que eu não possa vir a comer carne de fígado, milanesa em algum momento, mas com certeza eu prefiro mais churrasco. Beleza? Então é fácil de entender essa simbologia nesse sentido. Então vamos dar continuidade. Temos aqui, pessoal,
Um exemplo, considere duas cestas diferentes de bem, a cesta X e Y. Quando eu falo cesta, nesse caso, é um conjunto de bens. Ou seja, não é necessariamente um bem. X não é necessariamente um, pode até ser, assim. Mas nesse caso, a cesta é mais abrangente. É quando eu estou falando de um conjunto de bens. Por exemplo, eu vou no mercado e tem lá uma cesta básica. A ideia é mais ou menos essa. Não precisa ser a cesta básica. Você monta a sua cesta e você tem a cesta básica, por exemplo. Você prefere mais a sua cesta que você montou a cesta básica. Não estou falando se você vai pagar mais caro. Estou falando isso. Estou falando o que você prefere, né? Então, nesse caso aqui, a cesta é um conjunto de bens, né? Então, suponha que, por exemplo, X foi a cesta que você montou, Y é a cesta básica. São duas cestas que são diferentes. Porventura, poderia ser igual, se você escolheu exatamente os mesmos itens da cesta básica. E mesmo assim, é uma questão de análise. São duas cestas iguais. Ok? Então, veja bem. Se X, aí tem o sinalzinho ali da minhoca ali em relação a Y. Se X é indiferente, se você tanto faz a sua cesta ou a sua cesta, a cesta X ou a cesta Y, se você é indiferente entre as duas, então você está usando esse símbolo. E aí dizemos que o consumidor é indiferente entre X e Y, o que é equivalente a dizer que X é tão bom quanto Y, Y é tão bom quanto X. Ou seja, eu estou utilizando, estou interpretando aquele sinal de abertura maior da boca aquele símbolo ali de fracamente preferível que a gente falou no outro slide. Eu estou dizendo aqui que ele é tão bom quanto, que isso é uma forma também de interpretar. Então, se eu tenho X tão bom quanto Y, é o que a gente pode estar vendo aqui nessa definição aqui, ó. Ok? X é pelo menos tão bom quanto Y e Y é pelo menos tão bom quanto X. Se isso é verdade, se um é tão bom quanto o outro é tão bom quanto um, então, por definição lógica, eles são indiferentes um em relação ao outro. É isso que essa expressão está falando, né? A relação de preferência se dá, então, através desse símbolo. Se os dois acontecem ao mesmo tempo, é porque eu tenho uma relação de preferências de indiferença. O consumidor é indiferente entre uma cesta e outra. Bacana. Bom, agora, se a gente tem essa relação aqui, X é pelo menos tão bom quanto Y, dizemos então, como eu falei para vocês, que X é fracamente preferível a Y. E também é certo dizer nesse caso que X é pelo menos tão bom quanto Y. Foi o que eu falei anteriormente. Então X é pelo menos tão bom quanto Y, essa é a ideia. Mas, claro, você tem uma fraca preferência por X. Mas as duas lhe satisfaz quase ao mesmo nível. A ideia é basicamente essa. Então veja bem que se as duas são basicamente têm uma pequena distância na sua relação de preferência e ambos acontecem ao mesmo tempo, aí a gente diz que são indiferentes. Agora, se não acontece, aí a gente tem uma outra definição, que é essa aqui. E diz o seguinte: se x é estritamente preferível a y, que é isso que está escrito ali, dizemos que x é fortemente preferível a y. Então você vai ter na literatura isso, fortemente, estritamente. Podemos dizer também que x é estritamente preferível a y. Então aqui, como eu falei para vocês, não há dúvida. Se aparece esse sinal de x com esse símbolo na qual a gente tem a abertura em direção a y, aí a gente pode dizer que x é estritamente preferível a y, fortemente preferível a y. Eu prefiro x totalmente em relação a y. Então, essa relação de estrita preferência se dá quando eu tenho essa relação aqui. Bacana? Bacana? Então, considerando isso, vamos dar continuidade. Então, claro que aqui a gente faz um exercício de fixação e um exercício de lógica também.
para tentar fixar esse conhecimento, para tentar mantê-lo com vocês, que é o seguinte. Se x é tão bom quanto y, é fracamente preferido a y, se preferir, e y é fracamente preferível a x, como eu falei para vocês, se os dois acontecem ao mesmo tempo, já não há dúvida. Nós temos então uma relação de indiferença entre as duas cestas. Bacana. E se x é tão bom quanto y, mas não ocorre de y o indivíduo considerar tão bom quanto x, se essa relação só tem um lado, podemos simplificar isso para o seguinte, que x então é estritamente preferível a y. Bacana. E o contrário é verdadeiro. Se for y pelo menos tão bom quanto x, mas não ocorre ao mesmo tempo de x ser tão bom quanto y, então a gente tem uma estrita relação na qual y é estritamente preferível a x, ou fortemente preferível a x. É isso, basicamente assim. Então, vejam bem que isso aqui também a gente pode resumir, então, a essas condições. Ou é indiferente, ou é uma estrita relação. E é isso que a gente vai fazer, a gente vai simplificar, a gente não vai entrar, como eu falei para vocês, dentro desses critérios tão bem definidos, que é uma coisa que a gente pode até em algum momento ver, mas lá em pós-graduação não considero tão necessário aqui, né? Até mesmo para não confundir vocês essa questão da fracamente preferível e fortemente preferível. Apesar que a gente viu, a gente não vai fazer muito mais aprofundamento sobre esse ponto. A gente viu, a gente pode simplificar, inclusive, isso, colocando só uma relação de ou indiferença ou de estrita preferência. Bacana? Mais ou menos bacana? Olha lá. Então tá. Então agora a gente pode ver as hipóteses sobre as preferências. Existem algumas hipóteses dentro dessa teoria do consumidor de como as preferências essas hipóteses devem ser garantidas para que a gente não crie um sistema ilógico. Claro que alguma dessas hipóteses a gente vai quebrar. Inicialmente é só para a gente entender esse ordenamento das preferências que os indivíduos podem ter, mas depois a gente vai ver que vão ter que flexibilizar algumas hipóteses, até mesmo para entender melhor a teoria frente à possibilidade de interpretar a realidade com ela, né? Muitos economistas dizem, não, a gente não pode fazer, pode sim, pode sim. Inclusive a gente vai fazer uns exemplos, né, para vocês entenderem como se dá isso, de forma que vocês façam isso, vocês percebam, inclusive que vocês fazem isso todos os dias. Né? Vamos lá. A primeira hipótese é que as preferências são completas. Então, o que significa isso? Né? Significa que o consumidor poderá ordenar e comparar todas as cestas de bens do mercado de forma que ele preferirá, ou seja, o indivíduo ele consegue identificar as cestas e, identificando, ele consegue ordenar o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele é indiferente. Então, como está aqui, ele consegue ver que x para ele é estritamente preferido a y, ou que y é estritamente preferido a x, ou que x é indiferente a y. Ou seja, ele consegue definir, ordenar quais são os bens que ele gosta mais, que ele não gosta tanto assim, e quais ele considera que é indiferente que bem ele possa consumir ou não. Então, como eu falei para vocês, isso é uma coisa que quando você vai no mercado ou vai comprar alguma coisa em qualquer lugar, você vai ter suas preferências, né? E aí é subjetivo a cada indivíduo, dependendo do que ele considera que é melhor para ele, sobre aquele bem que ele vai consumir. Mas com certeza o que a gente está colocando aqui é que esse indivíduo consegue ordenar essas preferências e saber o que ele gosta ou não. Essa é a ideia. Então não é pedir demais, né, digamos assim, essa hipótese. A outra hipótese é que as preferências são reflexivas. O que é isso? Neste caso, devemos supor que toda cesta é pelo menos tão boa quanto a outra cesta idêntica. Assim, se x é tão bom quanto x, ou se x é tão bom quanto ela mesma, o bem é tão bom, ou podemos dizer que x é indiferente a ele mesmo. E o cara vai dizer, mas que loucura é essa? Bom, aqui é o seguinte, pessoal, é só você pensar que você vai comprar, por exemplo, vai entrar lá num
num comércio e vai comprar leite, uma garrafa de leite, vamos tirar até o rótulo dela, é leite que veio da vaca. Você tá no interiorzão aí do Brasil e vou comprar leite. Hum. Você vai lá, tem uns comércios abertos, um do lado do outro, e todos estão vendendo aquela garrafa de leite bonita lá, direto da vaca, de vidro, leite puro, exatamente o mesmo em todas as lojas, todo o comércio, um do lado do outro. Aí qual é da tua estrita preferência? Você não conhece ninguém, você sabe que os leites estão lá. Vamos supor que os preços estão mesmo, o preço não entra ainda aqui, mas só para facilitar. Sempre vai ter um cara, mas o preço não entra, é o que você gosta. Você gosta ou não gosta, você sabe se gosta, você vai pagar ou não, é outra questão que a gente vai tratar ainda. Mas é o mesmo leite, aqui, ali e o outro. Talvez seja até da mesma vaca, só tem um produtor lá com uma vaca e esses caras são fornecidos por ele. E aí? Você atravessa a rua, vai lá e compra. Não tem por que você comprar mais de um ou do outro, que se todos são iguais. Então, o que ele está querendo dizer, isso vai acontecer todo dia que você for no mercado, e muita gente, às vezes até a marca é diferente, mas se o produto, por escova de dente, tanto faz. Eu sei que não, que muita gente escolhe lá, mas tem gente que não, tem gente, eu vou comprar qualquer uma aqui. Se todo o preço estiver igual, vamos deixar constante, né, ceteris paribus, o cara vai ser indiferente, é o mesmo produto. Nesse meu exemplo extremo, é o mesmo produto mesmo, não tem muito o que diferenciar. Então, é lógico que você não tem uma preferência estrita do produto para ele mesmo, entendeu? É um pouco lógico assim. Mas quebrar essa lógica ia atrapalhar muito o nosso modelo. E outra coisa, além de atrapalhar o nosso modelo, ele não condiz com a realidade. Esse é o fato. Dificilmente você vai preferir mais de um bem que é ele mesmo, na questão de entrar num comércio. Não, eu vou comprar mais desse aqui do que aquele ali, é o mesmo. Pô. Mesmo que nem fosse o mesmo, você também provavelmente pensaria assim, mesmo que fosse marca diferente, eu sei que tem qualidade diferente, mas se for uma qualidade relativamente parecida, aquela coisa toda, você não vai fazer muita questão, não. Então é natural isso. Então aqui, essa questão das preferências ser reflexivas está dizendo isso, que as pessoas não são malucas a ponto de ficar achando que leite é melhor que leite, né? No final das contas, açúcar é melhor que açúcar. Banana é melhor que banana. Na verdade, você não pensa isso normalmente. Então, isso não vai atrapalhar nosso modelo e bola para frente. Ok. Aqui as preferências são transitivas. O que é isso? O consumidor faz escolhas consistentes. Isto é, se ele escolhe X estritamente a Y e Y estritamente a Z, portanto, supomos que ele irá considerar X estritamente a Z. Olha, X é melhor que Y e Y é melhor que Z, o que você espera? Que X seja melhor que Z. Mas o cara pode dizer, mas isso não aconteceu. Bom, nesse caso, se isso não acontecer, ele não consegue definir o que é melhor ou não. Se X é menor que Y, Y é menor que Z, mas chega lá e acha que Z é melhor que Y, ele entra num efeito circular na qual ele não sabe qual é melhor um que o outro. Um é melhor que o outro é melhor que um, e vice-versa, e ele entra num fluxo circular de indeterminação. Né? Fluxo circular de indeterminação. Isso significa que ele não consegue ordenar nada, e obviamente sai de uma lógica de que você não consegue escolher porque você não consegue determinar o que é melhor. Então, por isso que a gente coloca essa restrição de que as preferências são transitivas, elas seguem o ordenamento e você consegue ver isso facilmente. E mais uma, então, e muito importante, pessoal, é que as preferências são monotônicas, também conhecida como a hipótese da não saciedade. O que é isso? Significa que o consumidor considera que mais é sempre melhor do que menos em relação ao bem. Então, assim, ó, ele não tem saciedade, ele sempre quer mais dos bens do que menos e ele considera que tem maior satisfação que isso. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, não. Infelizmente, as pessoas querem mais e mais consumir, infelizmente, porque a gente sabe que um consumismo é exagerado, é ruim.
Então essa hipótese, a priori, a gente vai adotar ela e depois vai quebrar. Mas ela é muito importante, que significa que sempre os indivíduos preferem mais os bens do que menos. A gente vai ver que alguns bens não vai ser bem assim, a gente vai ver que em quase todos os bens há uma limitação, sim. Mas a priori é muito importante para você entender o modelo, a gente considerar verdadeira essa hipótese, tá legal? Então, assim, as quantidades maiores de mercadorias são sempre preferíveis a quantidades menores. Bacana? Ok. Agora vamos passar para o próximo slide. Eu vou dar um pause rapidinho, que eu vou precisar parar aqui, mas eu já volto. Acho que vocês não vão nem perceber, eu suponho. E aí daqui eu volto a continuar a filmagem e a gente passa para o próximo slide. É a primeira vez que eu faço isso, tomara que não dê errado. Vamos ver. Só um minutinho. Beleza, pessoal. Voltamos então no próximo slide. Então, considere que o consumidor, então, ele vai optar por algumas cestas, né, de mercadorias, e vamos supor que seja essas dessa tabela aqui. Então veja bem, as cestas de mercadoria compõem um conjunto de bens que são de alimentação e vestuário. Então nesse primeiro caso, a cesta X tem 80 de alimentação, 2 de vestuário, Y 50 de alimentação, 4 de vestuário, e Z 30 de alimentação e C de vestuário. Aí também tem outras cestas ali que vocês podem ver, W tem 40 de alimentação e 3 de vestuário, e H tem 65 de alimentação e 5 de vestuário. Então o que vai acontecer? Então assim, essas são opções de cestas que vamos supor, né, esse indivíduo hipotético pode consumir. Pode escolher, digamos assim, consumir durante um período de tempo, um mês. O que a gente pode fazer é colocar isso num gráfico, né? Então veja bem, colocando então o alimento num eixo, o vestuário no outro, vocês podem ver que temos então ali as combinações em cada um desses pontos. No caso de X, que era 80 alimento e 2 de vestuário, é um ponto, ali Y, que é 50 e 4 de vestuário, e Z, que é 30 de alimento e 6 de vestuário. Bacana. E o que acontece vamos supor que esses bens X, Y e Z, o indivíduo seja indiferente em relação a esses pontos. Então, para ele, tanto faz consumir X, Y ou Z. Bacana? Se isso é verdade, pessoal, temos aqui uma simbologia, então. Então, X é tão bom quanto Y é tão bom quanto Z, ou X, Y e Z são indiferentes entre si. Então, para esse indivíduo, tanto faz, assim, consumir qualquer uma delas que dá o mesmo nível de satisfação, mesmo sendo conjuntos diferentes, né? Quantidades diferentes. Mas veja bem, X tem mais alimento do que vestuário, Y é mais ou menos equilibrado e Z tem mais vestuário do que alimento. Então, por conta disso que esse indivíduo ele é indiferente, né? As quantidades são equivalentes segundo as preferências dele, essa é a ideia. Então veja bem, a gente pode traçar um ponto entre esses três, traçar uma linha entre esses 3 pontos. E essa linha, pessoal, a gente chama de curva de indiferença. Como vocês podem imaginar, é por conta de que todos os pontos que estão em cima dessa curva são pontos que o indivíduo considera que as cestas que estão sobre essa curva são diferentes entre si. Essa é a ideia, né? Então veja bem, não é só esses pontos, isso aqui foi só como exemplo, mas todos os pontos em cima da linha têm essa mesma condição. Isso que representa a curva de indiferença. Então x, y e z e qualquer outro ponto que se encontre em cima dessa linha
são pontos que entre eles, ou seja, em comum entre eles a indiferença do indivíduo. E o indivíduo tanto faz consumir um quanto o outro ponto que esteja em cima dessa linha, que representa necessariamente cestas de consumo. Legal? Então essa cesta, curva de diferença, que às vezes é chamada também curva de utilidade, oferece o mesmo nível de satisfação para o consumidor, por isso que ele é indiferente. Em termos de nível de satisfação, a curva de diferença representa o mesmo nível em todos os pontos em cima dela, essa é a ideia. Agora imagina um ponto W, que a gente pegou lá na tabela também. Esse ponto W, pessoal, ele está aquém da curva, mais próximo da origem do que os pontos em cima da curva. Neste caso, pessoal, a gente considera que os indivíduos gostam mais dos pontos que estão em cima da curva do que W. Ok? Ou seja, X, Y e Z são estritamente preferíveis a W. Ok? Ou seja, pontos que estão mais acima, mais longe da origem, digamos assim, são pontos que têm um nível de preferência maior. As pessoas preferem quanto mais afastado estiver da origem. E aí é uma combinação de bens que satisfaz mais as pessoas dentro daquela hipótese da monotonicidade. Quanto mais, melhor. Então, uma combinação. Claro que não é só a quantidade, sim a combinação desses bens. Mas uma combinação maior, que esteja numa curva de diferença acima, é uma combinação que se considera de estritamente melhor que aquela que estão a curvas abaixo. Por exemplo, W também tem um conjunto de pontos que com certeza constitui uma curva, né, na qual ele está inserido. Então todos esses pontos na curva de utilidade são estritamente preferíveis a W. Como eu falei para vocês, também existe o ponto H. E aí é fácil de ver, né? H está num ponto que está além, né, digamos assim, da curva de diferença que está marcada aí, onde contém x, y e z. Portanto, nesse caso agora é H que é estritamente preferível a x, y e z. Ele está além, né, da curva de diferença, e quanto maior, no caso mais distante da origem, como foi para vocês, maior é o nível de satisfação dos indivíduos. Então veja bem, H é estritamente preferível a x, estritamente preferível a y, estritamente preferível a z também. E como eu falei para vocês, tanto o W quanto o H também devem participar de uma curva de indiferença deles. Ou seja, existe um conjunto de pontos na qual eles são considerados indiferentes em termos de satisfação também para o indivíduo. Ou seja, então assim, só para reafirmar isso, a cesta H é estritamente preferível à cesta X, Y e Z em qualquer cesta da curva de utilidade UX1, que é aquela ali onde está X, Y e Z. Então H é estritamente preferível a qualquer ponto em cima dessa curva. Como eu falei para vocês, então há um conjunto de pontos na qual constitui uma curva de utilidade na qual está inserido H. Então H, dentro dessa curva, todos os outros pontos são indiferentes a H. Assim como o W também tem uma curva que todos os pontos que estão nessa curva são indiferentes a W. Então veja bem que todas as curvas superiores são sempre preferíveis às curvas inferiores em comparação à distância da origem. Então, o conjunto de curvas de indiferença, esse conjunto que a gente está vendo aqui, se denomina mapa de indiferença. Então, todas as curvas de utilidade que o indivíduo tem, é o seu mapa de indiferença, né? Em que direção o indivíduo está aumentando sua satisfação, ou seja, para aquelas cestas, né, em que direção as curvas de indiferença estão indo. E claro, né, aí, só para confirmar o que eu falei para vocês, as curvas de indiferença mais altas, têm maior utilidade para o indivíduo. Então ele tem maior nível de satisfação conforme ele consegue obter essas cestas de consumo que estão nas curvas mais altas, porque tem uma combinação melhor, uma quantidade maior,
ou seja, a combinação dessas coisas lhe dá uma satisfação maior. Então ele é estritamente preferível a essas cestas que estão nessas curvas superiores, digamos assim. Bacana? Então, assim, nessa direção é que vai, nessas flechas aqui, essa direção aqui vai, essas setas, né, que vai ao nível de satisfação do indivíduo. Portanto, o nível de satisfação é maior para o consumidor quanto mais alto estiver a curva de indiferença. Bom, esse outro ponto aqui é o seguinte, né? As curvas de indiferença não podem se cruzar. Isso aí vai quebrar algumas hipóteses do modelo e não faz sentido, né? Como diz aqui na descrição da figura, isso é uma forma de ver, né? Eu vou mostrar outra. As curvas de indiferença não podem se cruzar. Se eu fizesse, as cestas x, y e z teriam todas de serem diferentes umas às outras. Assim, não poderiam situar-se em curvas de indiferença distintas. Porque as curvas de indiferença, quando vocês... É exatamente essa definição, que elas são indiferentes entre si. Então, elas pertencem à mesma curva. E quando elas se cruzam, há uma indiferença em curvas diferentes. Isso não é possível. Só há indiferença numa única curva, onde todos os bens estão, e não em duas curvas. Se tiver duas curvas, uma necessariamente tem que estar superior à outra. Essa é a ideia. Além disso, se a gente pegar aqui um desenho, que eu vou desenhar aqui para vocês. Vamos supor um ponto aqui mais ou menos. Tentar desenhar ele, né? Estão vendo aqui? Tentei desenhar um pontinho preto aqui. E aí esse pontinho preto eu vou chamar de H. Ok? Esse aqui é H. Ou pelo menos a tentativa disso. Bom, H em relação a Z, vocês podem ver que H em relação a Z é indiferente. H é diferente a Z. Beleza, tranquilo, estamos na mesma curva. E H necessariamente em relação a X é estritamente preferível a X. Por quê? Porque está numa curva superior à curva na qual está X, como a gente definiu. Então, H é estritamente preferível a X. Mas veja bem, se H é indiferente a Z e Z é indiferente a X, H devia ser indiferente a X também. É aquela hipótese da transitividade. Então, se isso não acontece, aquele efeito circular vai ocorrer, né? Se eu prefiro H a Z, mas eu sou indiferente entre H... Desculpa, se eu prefiro H a X, mas eu sou diferente H a Z, então Z tinha que ser estritamente preferível a X. Só que Z é indiferente a X. Então, tanto faz entre Z e X. Mas eu prefiro mais X do que H. Mas eu não prefiro mais H do que Z. Então entra nesse efeito circular, em que você não consegue definir a sua ordenação de preferências. Então, por esse motivo, as linhas de indiferença jamais devem se cruzar. Essa é a ideia. Você quebra a hipótese de transitividade. Esse é o problema. E aí o indivíduo não consegue determinar, ordenar suas preferências. Legal? Então esse é um ponto. Bom, vamos falar sobre a taxa marginal de substituição. O que é isso? Quanto o consumidor estaria disposto a abrir mão do bem 2 para adquirir mais unidades do bem 1? Quanto? Para responder essa questão, utilizamos o conceito da taxa marginal de substituição. Vamos ver isso aqui num gráfico. Então está aqui uma curva de indiferença entre o bem x1 e x2. Bacana. E vamos imaginar que estamos lá naquele ponto de 20 unidades do bem x2 e uma unidade do bem x1. Tá. Bem aqui, ó, esse ponto A. Legal? Aí eu quero passar para o ponto B. Olha, o ponto A e o ponto B em comum, você já sabe, eles são indiferentes entre si. Estão na mesma curva de utilidade, são indiferentes.
Mas para passar mais o ponto A e o ponto B, são quantidades diferentes de x2 e x1 entre eles. Então veja bem, do ponto A para o ponto B, eu estou aumentando em 1 unidade no meu consumo do x1. Mas para que isso ocorra, eu tenho que reduzir em 5 unidades o meu consumo do bem 2. Então eu tenho uma troca de 5 por 1. Né? Por quê? Porque eu também estou no extremo, né? Eu estou lá no extremo onde eu estou consumindo muito do bem 2 e pouco do bem 1. Então, para mim, o bem 1 tem um valor, o bem 1 tem um valor muito maior. Então, para consumir 1 unidade do bem 1, eu estou disposto a abrir mão de 5 unidades do bem 2. Por ter um excesso do bem 2, ele é mais desvalorizado para mim. Eu considero que para minha satisfação se manter inalterada, que vale mais a pena consumir o bem 1 do que o bem 2 nesse caso. Estou disposto a abrir mão mais do bem 2 do que o bem 1. Legal? Então a gente pode dizer aqui, ó, que essa mudança aqui da curva de A para B e calcular a declividade dessa mudança. Ou, na verdade, o quanto que eu abri mão de um bem pelo outro. No caso, a variação do x2 é menos 5 e a variação de x1 é mais 1, é 1. Né? Se eu fizer o cálculo da taxa marginal de substituição, como ela está definida aqui, né? Como vocês podem ver ela definida aqui, vai ser então um cálculo da variação de x2 para x1, a grosso modo, de forma discreta aqui. Então, pessoal, 5 dividido por 1 é fácil, né, de ver que a taxa marginal de substituição de A para B vai ser 5. Bacana. Então, eu abro mão de 5 para obter mais 1 do bem 1. Abro mão de 5 unidades do bem 2 para obter mais 1 do bem 1. E do ponto B para o ponto C, pessoal, então eu estou abrindo mão de quanto? De 3 unidades do bem 2 para ter mais uma unidade do bem 1. Então a taxa marginal de substituição vai ser 3. E de C para D também. Tenho menos 2 agora para mais uma unidade do bem 1. Então eu estou crescendo em unidades. Né? Só que aí vocês já podem notar uma coisa. Se a gente der mais um passo, estou abrindo mão de uma unidade do bem 1 para mais uma do bem 1. A taxa marginal de substituição é decrescente. Isso é um fato importante. E significa o seguinte, que à medida que eu estou abrindo, quando eu estava com muito do bem 2, ele era desvalorizado para mim, ou seja, eu estava disposto a abrir muito dele para eu ter um pouquinho mais do bem 1. Só que à medida que eu vou tendo mais do bem 1 e menos do bem 2, aí essa balança muda. Significa que está valendo menos ainda, mas cada vez que eu consumo mais o bem 1, eu já estou mais satisfeito com o bem 1, e cada vez que eu estou perdendo o bem 2, eu já começo a valorizar mais ele. A ideia é mais ou menos essa. Então, por isso que no primeiro momento de A para B eu abro mão de 5, tenho muito, mas depois eu abro mão de 3, depois eu abro mão de 2 e até que um momento eu abro mão só de uma unidade do bem 2 para obter mais uma unidade do bem 1. Ou seja, a taxa marginal de substituição entre os bens é decrescente. E exatamente por ser decrescente, é que temos então essa inclinação, digamos, negativa da curva de indiferença e também convexa. Em convexa eu vou depois definir melhor. A priori dá para entender facilmente que ele é decrescente, mas a convexidade vai ser importante também. Então vamos lá, até aqui o que a gente viu. Portanto, a taxa marginal de substituição é decrescente, significa que o consumidor está disposto a trocar cada vez menos de uma mercadoria pela outra. E isso chega em um outro resultado, que diz o seguinte, que ele prefere um balanceamento maior entre as mercadorias do que os extremos. Então veja bem, está lá no ponto A, preferia trocar 5, depois 3 unidades, porque tinha muito do bom e do bem A. Mas no momento que ele já começa a equilibrar a quantidade entre os bens 1 e o bem 2, ele já começa a trocar menos do bem 2 pelo bem 1. E isso representa também o fato de ele não quer só ter muito de um bem e pouco do outro, eu quero ter um balanceamento. No momento que já está mais balanceado,
Aí já começa a trocar ali, por exemplo, 1 para 1, né? E depois disso, provavelmente o bem 1 vai estar mais valorizado e aí a troca vai estar menos valorizado e o bem 2 vai estar mais valorizado e a troca já começa a pender para o outro lado. Pro lado do bem 2, eu não vou querer perder mais tanto do bem 2 para obter mais do bem 1, que eu já vou estar com uma quantidade maior. Então, pessoal, isso significa também que os indivíduos preferem mais um consumo balanceado do que um consumo extremo. Quando eu estou lá no extremo, aí eu estou com muita necessidade de trocar esse bem que eu tenho excesso por aquilo que eu tenho falta. Né? Então é isso que representa. E realmente, quando tu vai no mercado, algum lugar que tu vai consumir alguma coisa, por exemplo, no mercado é fácil de ver que tu vai comprar produtos de limpeza, alimentação, tu vai balancear conforme as tuas necessidades, não vai comprar só uma coisa ou só outra. Né? Você tenta equilibrar conforme as suas necessidades. Essa é a ideia. Essa é a ideia que está por trás aqui. E a taxa marginal de substituição é uma forma de você calcular essa inclinação da curva de diferença também, né? Mas também a taxa na qual você está trocando um bem pelo outro. Vamos lá então. Aqui é este de efeito que não é desnecessário. Mas como a gente já tratou isso tudo, vamos lá. Aí, pessoal, entra mais um item aqui nas nossas hipóteses, porque não entrou lá atrás, porque realmente precisava dessa explicação aqui para vocês entenderem. O fato de que as curvas de indiferença são convexas. O que é o convexo? Assim, a grosso modo, é aquelas curvas ali, como a gente viu, arqueadas para dentro em direção à origem. Isso é convexo. Se fosse uma barriga para fora, assim, em relação à origem, seria côncavo. Então, para a maioria dos bens, existe, claro, exceções, né? As curvas de indiferença são convexas, ou seja, arqueadas para dentro, pois quando a taxa marginal de substituição é decrescente, temos que a inclinação da curva de diferença aumenta quando nós movimentamos para baixo ao longo da curva. Então, e isso representa, como eu falei para vocês, uma certa equilíbrio no consumo dos indivíduos, eles não querem os extremos, e vai ficar mais fácil agora nesse exemplo que eu vou colocar para vocês. Por que disso? Por que uma curva de diferença convexa representa esse balanceamento? Não? Então imagina aqui x1 e x2 e uma curva. E também é o seguinte, quando é assim, é convexa, a gente chama de curva normal. Por que normal? É porque representa os bens na sua totalidade. É normal os bens se comportarem assim. Claro que vai ter exceções, mas em geral é normal esse comportamento de balanço, de taxa marginal decrescente e tudo mais. Então, a curva de diferença de comportamento normal, vamos imaginar o seguinte, que todos os pontos, como a gente viu acima, todas as curvas que estiverem acima dessa região azulada, representam pontos que estão estritamente preferíveis aos pontos que estão em cima da curva, que são indiferentes entre si, né? Então tá, dito isso, o conjunto de cestas estritamente preferíveis, as cestas que estão lá na curva de indiferença U de x. Tem dois pontos, A e B, tá? Eles estão bem aqui. E aí vamos calcular uma espécie de média. Veja bem que A e B, eles são indiferentes entre si, né? Estão em cima da mesma curva de indiferença, então eles são indiferentes entre si. Aí se a gente calcular um ponto médio, né, entre esses dois pontos, que a gente vai chamar de ponto C, a gente vai chegar a um resultado interessante. Imagina que a média, pegar os dois pontos e dividir por 2, como está aqui nessa equação, A e B dividido por 2, você chega no valor de C. Então seria uma média, se pegar uma reta entre os dois pontos, a média vai dar bem no meio. Agora, uma coisa interessante é que esse ponto C não está em cima da curva de diferença, não é? E a gente pode até dizer que ele representa o fato de estar em outra curva de indiferença, mas não nessa. E mais do que isso, como ele está além dessa curva,
Então, esse ponto C é estritamente preferível a A e estritamente preferível a B. E com isso, de certa forma, a gente já prova o que a gente queria dizer. A é um ponto extremo, porque você vai ter muito mais de x2 do que x1, e B é outro ponto extremo, porque você vai ter muito mais x1 do que x2. E C seria uma média entre esses dois, teria um pouco, teria uma quantidade tal de x2 e uma outra metade, digamos assim, x1 e metade de x2, em média. Com certeza não vai estar tão extremado quanto A e B. E a média, como vocês podem ver, está numa curva de diferença superior, vai estar acima da curva onde está A e B. Ou seja, ela é estritamente preferível aos pontos A e B. Então, isso significa dizer que o indivíduo prefere a média do que os extremos. E aí está provado que as curvas convexas representam exatamente esse comportamento do consumidor de preferir um consumo médio do que consumir extremadamente somente um tipo ou outro de bem em detrimento dos demais. Pelo contrário, ele quer uma cesta mais balanceada de consumo ao longo do tempo. E aí é muito bem representado por curvas de indiferenças convexas. Por isso também são chamados de curvas de indiferença de comportamento normal, ou bem comportadas. Né? Vocês vão ver na literatura, assim, um bem que tem uma curva de indiferença bem comportada. O que é isso? É uma curva de indiferença convexa, sem muita diferença assim, no consumo dos demais bens. Legal? Então, basicamente é isso. Bom, mas aí é o seguinte, claro, a gente viu até aqui o comportamento da curva de indiferença para bens normais. E normal é convexa, tudo bem. Agora, como eu falei para vocês, tem outros bens que podem apresentar uma taxa marginal de substituição não decrescente, digamos assim, e nenhum comportamento em que o indivíduo quer o equilíbrio entre os bens. Pode acontecer, né? E aí não é normal, mas pode acontecer. Então vamos ver, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, um suco de laranja e um suco de abacaxi. E esses bens são substitutos perfeitos, lembram disso? Perfeito é que um substitui o outro na mesma magnitude de satisfação para o consumidor. Então, olha só, vamos ver o gráfico aqui. Tem o suco de laranja, tem o suco de abacaxi. E aí, vamos supor um indivíduo que consuma sempre 4 copos de suco por dia. E aí ele pode consumir 2 de laranja e 2 de abacaxi. Tá ok? Tá ok, não tem problema. Só que também, pessoal, se ele consumir uma quantidade diferente, como 3 de laranja e 1 de abacaxi, tá ok também. Ele também está tão satisfeito quanto se fosse metade de um e metade do outro. Ter 3 de laranja ou 3 de abacaxi, ou até 3 de abacaxi e 1 de laranja. Podem ver que todos esses pontos estão em cima da mesma curva de diferença, essa curva vermelha, que é uma reta aí nesse caso. E além disso, ele pode consumir 4 sucos de laranja num dia, 4 sucos de abacaxi no outro. Consumir os pontos extremos. E isso é tão indiferente para ele quanto consumir 2 e 2. Ou 3 e 1 de um ou do outro. Seja 4 copos de suco ele vai tomar por dia. Tanto faz qual é a combinação. Só laranja, só abacaxi, metade laranja, metade abacaxi, um pouquinho mais de laranja ou um pouquinho mais de abacaxi. Tanto faz. Ele é indiferente. Quando é assim, a gente diz que os bens são substitutos perfeitos para esse indivíduo. E se isso é verdade, a curva de indiferença então não é uma curva convexa. Pelo contrário, é uma reta. Porque quando os substitutos são perfeitos, a taxa marginal de substituição é constante. E nesse caso é 1. Ou seja, eu posso tomar 4 e 0 de um, ou 3 de um e 1 de outro, ou 2 de um e 2 de outro. Sempre está trocando de 1 para 1 aqui no caso. Então, um suco de abacaxi para mim é equivalente a um suco de laranja. A minha taxa de substituição é 1 pelo outro. Tá tranquilo. E é constante, é 1. Podia ser 2, né? Troco 2 por 2. Ou 2 por 1, ou 3 por 1, tanto faz. É constante igual. É uma taxa constante.
Ou seja, sendo uma taxa constante e não decrescente, como a gente viu, sendo uma taxa constante, então representa bens substitutos perfeitos, que eu estou trocando sempre na mesma taxa, então são equivalentes para mim, uma certa quantidade de bem pela outra. Essa é a ideia que está por trás. Bacana? Então, os substitutos perfeitos, já sabe, temos uma reta que representa então a curva de indiferença desses bens, com uma taxa marginal de substituição constante, o que é de se pensar, né? Porque óbvio que se for uma reta, a declividade da reta é uma constante, então ela é igual em todos os pontos ali, né? Quando é uma curva convexa, aí a declividade não, aí ela é decrescente, como a gente viu. Ok? Bom, e tem os complementares perfeitos. O que é o complementar perfeito? Isso aqui, para entender, eu vou fazer uma alusão ao seguinte: complementar é aquele que eu consumo em conjunto com outro bem. Mas perfeito é aquele que eu sempre consumo os dois em conjunto em uma quantidade fixa. Por exemplo, tênis do pé esquerdo e tênis do pé direito. A não ser que o cara seja perneta, ele vai querer consumir um de cada um em cada par, pelo menos. Né? Então veja bem, esse aqui é o gráfico que representa essa conduta, esse comportamento de complementares perfeitos. Porque vamos imaginar um ponto em que ele consome um de cada pé, que é um par, esquerdo e direito, tá ok. Tá aí um par aí, o tênis tem um nível de satisfação tal para ele. Agora, se ele aumentar mais do pé esquerdo, mais 2, mais 3, mais 4, e não aumentar do pé direito, o nível de satisfação não se altera. Ele não fica mais satisfeito por ter um tênis de um par só a mais. Né? Então, pessoal, porque ele só vai conseguir usar um par por vez, né? E depois não vai ficar usando um pé só de outro. Então ele vai ficar com o mesmo nível de satisfação, essa é a ideia. Então veja bem, ele só vai aumentar a satisfação dele se ele consumir mais um par dos demais do outro pé do tênis. Então se ele consumir mais um par, são dois pares, né? Aí ele está num nível de satisfação maior. Agora sim, agora eu tenho dois tênis que eu posso usar. Ou mais um ainda, mais um par, maior meu nível de satisfação e mais outro par. E ele só vai aumentar assim, enquanto as duas forem consumidas conjuntamente. Senão, não. Se aumentar o consumo só de uma, não aumenta a satisfação dele. É essa a ideia que está por trás de complementares perfeitos. Legal? Ela é crescente. Então, se tu pegar a taxa de variação aqui, ela é zero num ponto e naquele único ponto ali ela é infinita. Então, ela fica dentro dessa ideia. E é isso, tá? Para um L, né? Os complementares perfeitos representam um L. Enquanto eu tenho uma reta decrescente, isso aqui é um L. Um bem neutro. Um bem neutro, pessoal, é quando um dos bens traz satisfação, mas o outro bem não há quantidade que dê jeito, não traz satisfação nenhuma. Vamos supor um indivíduo que gosta de cinema, mas teatro não aumenta nem um pouco a satisfação. Ele não gosta de teatro. Então, veja bem, por mais que aumente a quantidade de idas ao teatro, não aumenta o nível de satisfação desse indivíduo. Então, esse é um bem neutro para ele. Não piora, mas também não melhora. É neutro. Agora, cada vez que ele aumenta a ida do cinema, aí sim ele tem um aumento no nível de satisfação. Então, é para esse lado, no caso, em direção ao cinema, que aumenta a satisfação do indivíduo. Então, as curvas de diferença dão caminho conforme a quantidade de idas ao cinema. Legal? Agora, vamos falar de um bem e um mal. Esse até é título de novela. Um bem e um mal. Bom, aí sim, temos então algo que é um bem, ou seja, que você quer consumir,
E a gente vai chamar de mal algo que seria um bem que você não quer consumir, você quer diminuir o consumo dele. E aí você aumenta a sua satisfação reduzindo o consumo desse bem. Por exemplo, lixo, poluição, nesse caso poluição visual, você não quer, você aumenta essa satisfação reduzindo a quantidade desse bem. Então a gente pode chamar ele de um mal. Então veja bem, as coisas de diferença aqui no caso, você quer mais informação, mas você não quer poluição visual, excesso de uma informação desnecessária. Então, pessoal, aqui tem as curvas de indiferença que representam que o nível de satisfação desse indivíduo aumenta conforme ele reduz a poluição visual e aumenta o seu nível de informação. Então, se tem informação precisa, vai numa estrada, assim, tem muita sinalização, muita placa, e isso te atrapalha, isso não te dá tanta informação quanto você queria, você não quer comércio, coisas, assim, você quer ver as placas de sinalização, você quer saber onde você está e aonde você vai chegar, é isso. Quilômetro tal, falta tanto para a cidade, e era isso, não muita informação dispersa. Então, essa é a ideia. A cidade de Tóquio, eu gosto de usar como exemplo, letreira, aquela coisa colorida, em excesso, né? Tem muita informação, você quer saber onde tem um hotel, onde tem as coisas, de forma mais direta. E a poluição visual, às vezes, ela é desnecessária. Então, menos poluição visual, mais informação, aumenta a satisfação do indivíduo, ele anda, então, nessa direção, como as setas apresentam ali, em direção a mais informação. A gente pode ter, por outro lado, também um bem e um mal, na qual, nesse eixo aqui tem bebidas, mas no outro eixo acidentes. Ninguém quer acidentes, apesar de algumas pessoas gostarem de beber. Então, se beber, você vai pegar um Uber, né? Ou você de alguma forma não vai dirigir, porque você não quer provocar um acidente e você não quer que também alguém bêbado provoque um acidente onde você está. Então, você quer menos acidentes e não dispensa talvez poder beber um pouco mais. Então, usar um Uber e querer que outras pessoas talvez fizessem o mesmo para evitar isso. Então, mesmo que bebessem mais, mas diminuísse o uso do trânsito enquanto, ou pelo menos de dirigir enquanto faz isso. O nível de satisfação do indivíduo está aqui. Quer fazer, mas é um bebum, hein? Tá satisfazendo, se bebendo mais. Mas é claro, porque se ele sabe que tem que dirigir, então ele não vai beber, ele vai beber menos. Mas se tiver uma alternativa em que ele possa beber e não precisar dirigir, como eu falei para vocês, o Uber, então ele pode beber um pouco mais e diminuir os acidentes. Então ele vai nessa direção e essa direção aumenta a satisfação dele, diminuindo acidentes e aumentando e podendo beber mais. Legal? Esta é a ideia que está por trás. As curvas são arqueadas para dentro na direção do eixo da bebida. E as curvas de indiferença côncavas. Lembra que eu falei das côncavas? Existe curvas de indiferença côncavas. E agora, José, como é que pode? Vamos supor, como é que é o comportamento de côncavas, de diferenças côncavas? Vamos supor o indivíduo que ele vai trabalhar, vai sair para trabalhar pela manhã, tarde, sei lá. E ele gostaria de se informar, mas ele não tem muito tempo. Então ele pode ver o jornal, ou na internet, um jornal lá, um jornal online, ou olhar na televisão, em algum canal que ele prefira, ou no YouTube. A questão é a seguinte, é um ou outro, porque como tu não tem muito tempo, se você tem tempo, ótimo, você pode olhar o jornal, pode olhar na TV, vai repetir, mas se você não tem muito tempo, você tem que fazer uma escolha. Então aí que entra as preferências côncavas. Olha só. E para entender por que a escolha de um é melhor do que um pouco de um e de outro, vamos imaginar aqui aqueles pontos A e B, só que agora eles estão ali nos extremos e o ponto C
está aqui no meio. E o ponto C está numa curva de indiferente mais próxima do zero, ali, mais próxima da origem. Então veja bem, C não é preferível a e B. A e B são preferíveis a C, só está numa curva de diferença além. Ou seja, A e B, pessoal, são os extremos e C é a média. Então o indivíduo prefere os extremos do que a média nesse caso. Por quê? Porque para ele, se ele tiver que consumir os dois, ele vai perder um tempo em que ele não pode perder. A preferência dele ou é um ou é outro. Essa é a ideia que está por trás. Então, pessoal, neste caso aqui, os extremos são melhor que os meios. Essa é a ideia que está por trás das curvas de indiferenças côncavas. É melhor consumir os extremos, dar um maior nível de satisfação, do que consumir um pouquinho de cada, a média entre eles. Bacana, então são esses comportamentos diferentes que pode ter. E isso tudo, pessoal, vai nos levar a um seguinte ponto, que é o nosso próximo ponto, que se chama ponto de saciedade. E aqui a gente quebra, né, uma das hipóteses, que é a hipótese da não saciedade. Lembra que quanto mais, melhor, quanto mais os bem, melhor. Bom, a gente vai ver que não, e é fato isso. Vai existir um ponto em que você vai estar satisfeito com os bens, você não quer mais dos bens, tá bom. Tem um ponto em que você já está saciado. Se isso é verdade, tá aqui o ponto. Esse é o ponto de saciedade. Cara, que isso? Parece um nariz de palhaço? Que negócio é esse? Bom, a ideia é o seguinte, que as curvas de diferença, quebrando a hipótese de não saciedade, ela vai ser satisfeita nesse ponto. Mas vamos supor, antes de chegar nesse ponto que tem, aí a gente tem umas curvas de diferença circulares, assim, em torno desse ponto. Tá vendo? E aí, pessoal, a gente precisa acertar isso no alvo. Tô brincando de novo. Né? A gente vai dividir isso em quadrantes, em 4 quadrantes, e analisar. Nesse primeiro quadrante, pessoal, vocês podem ver que aqui x1 e x2, que são x1 e x2 que satisfazem o indivíduo que está satisfeito, eu vou botar esse linha, esse asterisco, que significa que é o x1 e x2 de satisfação do indivíduo, que é bem no ponto vermelho lá que eles vão bater. Agora imagina que não, que os indivíduos estejam em algum ponto por aqui, ó. Vou desenhar aqui uma coisinha preta. Vocês estão vendo aí? Então nesse ponto aqui, ele tem um pouco de x2 e um pouco de x1. Para aumentar a satisfação desse indivíduo, ele precisa aumentar tanto x2 quanto x1. Olha, ele vai ter essa quantidade. Eita, coisa terrível. Tinha que ter um pontilhado aqui agora. Deixa eu tirar isso aqui. Tentar botar um. Não. Bom, aqui é x2. E aqui é x1. Tá vendo? Eu tenho que dar uma aprimorada nessa tecnologia que não dá pra desenhar no PowerPoint aqui direito, só com o dedo. Bom, então aqui está x1 e aqui x2, x1, tá? Antes. Bom, aí o indivíduo ele vai aumentar sua satisfação se ele pular para outro ponto que esteja aqui e aumentar ainda mais se ele pular para outro ponto que esteja aqui e assim por diante. Ele vai então pulando de curva de diferença em curva de diferença, aumentando sua satisfação até chegar no ponto em que ele está satisfeito. Então veja bem, ele vai aumentando, agora vocês podem ver com a seta, até chegar no ponto de plena satisfação. Então aqui, nesse quadrante, aquela hipótese ainda é válida. A hipótese de quanto mais entre os bens, mais maior o consumo entre os bens, maior a satisfação do indivíduo.
E além disso, a gente pode ver que são convexas, né? Nesse quadrante as curvas são convexas e tende ao ponto de satisfação, então está tudo ok. Aí está tudo bem, dá para entender bem. E ali, ele chegando naquele ponto, ele não vai querer ir para mais lugar nenhum, já se satisfez em relação a esses dois bens. Agora vamos imaginar aqui, ó, que ele esteja num ponto aqui, ó. Eita. Bom, deu para notar. Nesse ponto preto que eu desenhei aqui agora. Ó, ele vai ter essa quantidade de x1 aqui embaixo, que eu novamente vou tentar desenhar. Não devia, mas tá aí x1. E essa quantidade, bora lá. Eita, coisa. Até que deu, né? E x2 tá aqui. X2. Eita, coisa brava. Vou tentar fazer esse 2 melhor. Tentar, né? Aqui, 1, 2. x2. Beleza. Então tá aqui. Esse ponto, pessoal, vou chamar de ponto, sei lá, ponto A. Beleza? Esse ponto A aí, o que a gente tem? Bom, x2 está abaixo da quantidade x2 estrela, que é a quantidade x2 na qual o indivíduo está saciado. Então, para ele quer consumir mais do x2, ele não está saciado, ele quer mais. Legal, tranquilo. Só que, ao mesmo tempo, em x1, ele passou do x1 estrela. Então, ele já não só está saciado, como já tem mais do que ele gostaria de ter de x1. Aí, pessoal, quando ele tem mais do que ele gostaria de ter de x1, a gente já considera que x1 para ele não é um bem, é um mal. Ele não gostaria de ter essa quantidade, ele gostaria de ter menos. Então ele gostaria de reduzir x1 e aumentar x2. E é através dessas linhas de indiferença que são arqueadas em direção ao bem que ele quer mais, x2, ou seja, x1 ele está tendo um comportamento como se fosse um mal, ele vai em direção à saciedade, reduzindo x1 e aumentando x2 até que ele fique satisfeito. A mesma coisa, pessoal, se ele tiver aqui, ó, se ele tiver aqui, opa, deixa eu tentar desenhar aqui. Vamos supor aqui o ponto aqui. Aí a gente pode ver se eu conseguir desenhar aqui, afinal de contas, tem uns pontilhados. Ele está aqui com x2. Ok. Nossa. Ele está aqui com x2 e agora o x1 está aqui embaixo. Aí não é difícil de ver o que está acontecendo, né? x1. O x2 está além do ponto B. Vou tentar botar um B aqui. O ponto B, então, ele está com o x2 em excesso, porque está acima de x2 estrela. Então tem mais do que o nível de satisfação que ele gostaria de ter x2. E o x1, ao contrário, está lá embaixo, aquém do x1 estrela. Então ele gostaria de ter mais de x1 e menos de x2. Então ele vai em direção ao centro também, aumentando o consumo de x2, aumentando o consumo de x1 e reduzindo o consumo de x2. Então tá ali, ele vai para o ponto central novamente. Bom, e agora, pessoal, se ele tiver aqui, ó, eu vou chamar de ponto C, tá? Nesse ponto C dá para notar que ele tem muito de x2 e muito de x1, né? Se a gente continuasse ali os pontinhos, seria, ó, eita, seria como se ele tivesse aqui, né?
com o X2 lá de cima e o X1, esse aqui lá de baixo, que está em excesso também. Então o ponto C é o excesso de X1, que tem mais X1 que ele gostaria, e aí tem mais X2 que ele gostaria. Aí vocês devem imaginar, não, então agora não, tranquilo, ele vai também reduzir ambos e vai vir para cá direto aqui pro... Vai vir para cá direto e fechou todas, é isso aí, fechou, vamos para casa, acabou, era isso. Legal? Pois é, não é isso que vai acontecer. Isso que é legal a economia, né? Mas como não? Vai para onde? A questão é que é o seguinte, a gente viu, e nesse caso é bem, dá para ver bem, que as preferências nesse quadrante aí onde está o ponto C são côncavas. É, côncavas. E côncavas a gente viu que o comportamento é outro. Ele prefere os extremos do que os meios. Ele não quer os pontos meios, ele quer os pontos extremos. Então ele não vai para o meio, ele vai para os extremos. Cara, como assim? Ele vai para os extremos, ele prefere estar num ponto extremo ou no outro ponto extremo e não no meio. Então, pessoal, ele vai fazer isso, ó, ele vai ali para aqueles extremos. Ou se ele estiver aqui, ele vai para ali, ou aqui para ali, ele vai estar indo para os extremos. A questão é que quando ele chegar no extremo, aí sim ele vai para o centro. Então, se ele chegar aqui em qualquer ponto aqui, ó, por exemplo, aqui, sei lá, aí ele vai para o centro. E chegar aqui nesse ponto aqui em cima, aqui, aí sim. Aí ele já vai estar satisfeito de x1, por exemplo, e vai reduzir x2. E vai aqui lá para baixo. Ó. Entendeu? Então ele vai para os extremos primeiro e depois migra para o centro. Essa é a ideia. Claro que todos vão migrar para o ponto de saciedade, mas vocês podem ver que é diferente dependendo de onde ele vai estar. A forma de interpretação. Essa é a ideia. Então isso meio que é o conjunto de tudo que a gente viu até aqui, né? Isso é muito bacana. Legal? E a gente atinge lá o ponto de saciedade, que é o nosso ponto principal. Fechou? Ok, então vamos então para o nosso vídeo de hoje. Né? Encerrando então a questão da curva de diferença ali. Se tiver alguma pergunta, vocês me façam depois, não fiquem acanhados. Mas agora a gente vai ver um vídeo sobre o lápis e eu. Muito bacana essa história. Para quem não viu e para quem viu, veja de novo. Depois faço um resuminho aquilo que eu pedi para vocês de cada um dos vídeos. E é isso aí. E aí, daqui a pouco eu venho para a gente finalizar, então. Fica um vídeo. O lápis e eu. Eu e o lápis. Este é o mundo em que vivemos. Se não estivéssemos cercados por ele diariamente, caso não o víssemos como um fato consumado, ficaríamos estupefatos com a sua complexidade e genialidade. Este é um lápis comum, feito de madeira. Você pode pensar que um lápis é algo simples. É grande a probabilidade de você já ter utilizado um antes de ter aprendido a ler e a escrever, mas só porque ele é familiar não significa que ele é simples. Ao contrário, trata-se de um objeto complicado, elaborado, bonito e elegante. Sua existência é fantástica demais para que uma pessoa realmente consiga compreendê-la inteiramente. Eis os materiais básicos que formam um lápis: grafite, madeira, metal e borracha. Mas se você tivesse todos estes elementos imediatamente à sua frente, será que você conseguiria fazer um lápis? Não é tão fácil quanto você talvez imagine. Na realidade, absolutamente nenhuma pessoa na face da Terra poderia fazer um lápis sem a ajuda de inúmeras outras. E este é o segredo para se entender o mundo.
lápis, assim como você e eu, é o resultado final de uma vasta e complexa árvore genealógica. Uma verdadeira sinfonia que se espalha por todo o globo. Por meio de seu trabalho e conhecimento, um grande número de pessoas participou da fabricação deste simples lápis. E ao contrário da árvore genealógica deste espectador, a árvore genealógica deste lápis começa em uma verdadeira árvore. O mais imediato ancestral do lápis é uma árvore em uma floresta. Mas os lenhadores que extraem a madeira da árvore também são os ancestrais do lápis. E estes homens não trabalham sozinhos. Eles são auxiliados pelas pessoas e empresas que fabricam as serras, as cordas e várias outras ferramentas que eles utilizam. Todos também são ancestrais do nosso lápis. A garçonete de um restaurante local que serve almoço para os madeireiros também é ancestral do nosso lápis, assim como as milhares de pessoas envolvidas na produção daquela simples refeição do meio-dia. Ao longo do tempo e do espaço, essa rede só faz crescer. Pense nas estradas, nos navios, nos sistemas de comunicação e nas pessoas que os projetaram, os construíram e fazem sua manutenção. Todas elas são necessárias para fazer com que a madeira seja levada para as serrarias e fábricas que processam a madeira. Todas elas são também ancestrais do lápis. E mesmo com o trabalho de todas essas pessoas, tudo o que vimos é uma tábua de madeira descolorada, a metade nua do corpo de um lápis de madeira. Mas sua árvore genealógica é maior e mais abrangente. A grafite é extraída na China e no Sri Lanka. Na fábrica do lápis, a grafite é misturada com argila e outros materiais. É aquecida e em seguida é perfilada, secada e assada em um forno. Pessoas de diferentes continentes, de diferentes culturas, trabalham e cooperam de modo a fazer com que todos estes materiais, grafites, vernizes, sejam produzidos ao redor de todo o mundo. E o mesmo pode ser dito da borracha. A borracha é o resultado final de um ramo da árvore genealógica, similarmente complexo e exótico. Assim como um pedaço de metal na ponta superior, cujo material foi minerado, refinado e transportado ao redor de todo o mundo. Cada parte do lápis é resultado da colaboração e da cooperação de milhões de pessoas. Juntas, elas formam um processo que está em constante alteração e adaptação. Uma mudança na disponibilidade ou no custo do material em uma determinada localidade pode fazer com que outra fonte se torne mais desejável, e todo o processo se altera com grande fluidez. E há um fato ainda mais espantoso: a completa ausência de um planejamento central, a ausência de uma autoridade dando ordens e ditando essas inúmeras ações que levam ao surgimento de um lápis. Cada membro desta árvore genealógica fornece apenas uma pequena fatia do conhecimento necessário para se fabricar um lápis. E eles fazem isso voluntariamente, não porque eles necessariamente queiram mais lápis ou gostem de lápis, mas porque, ao trabalharem neste processo de criação, eles ofertam sua mão de obra em troca de salários. Salários estes que lhe permitirão comprar aquilo que querem. O que você está vendo é o mercado em funcionamento, a espontânea configuração das criativas energias humanas, de milhões de pessoas, com suas várias habilidades e talentos, organizando-se voluntariamente em resposta aos desejos e às necessidades humanas, como se fossem lideradas por uma mão invisível, com o intuito de promover um fim que não fazia parte da intenção. A cada segundo de nossas vidas, nos beneficiamos dos produtos criados pela cooperação espontânea que ocorre no mercado. Este é o mundo moderno. Ele é milagroso, é complexo e evolui a cada dia, desde que as pessoas sejam livres para interagirem umas com as outras. Se as criativas energias da humanidade forem deixadas livres de obstáculos, com plena liberdade de criação e atuação, não há limites para o que poderemos alcançar. Ok, pessoal. Até a próxima aula, então.
Lembrando, essa foi a nossa primeira aula de teoria do consumidor. A próxima, eu já vou fazer, tem inclusive a próxima. E depois tem a apresentação do trabalho de vocês, não esqueçam disso. Tem que mandar o nome e o grupo, no nome das pessoas do grupo, até 3 no máximo. E o tema também. Ok? Um abraço, então, até mais. Fui.